Oi, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima. Vocês devem lembrar que nos vídeos anteriores a gente estudou um pouquinho sobre o tempo, né? Analisamos cada fator relacionado à alteração do tempo, todos os fatores que são, todas as variáveis que são utilizadas pela meteorologia para medir o tempo. Hoje a gente vai avançar um pouquinho em nossos estudos e analisando um pouquinho o que é clima. Para a gente iniciar nossa conversa, vamos entender primeiro qual a diferença entre tempo e clima, que a gente já tratou de forma resumida em vídeos anteriores. Então, só para relembrar, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de períodos curtos, períodos de dias, de semanas. Então, a meteorologia analisa a previsão para os próximos dias, para as próximas semanas de um determinado lugar. Já quando a gente fala em clima, a gente está tratando de períodos mais longos, a gente está tratando até de anos. Então aí o clima, a análise do clima vai determinar os padrões para uma determinada região. Então, se uma determinada região costuma ter muita chuva ou pouca chuva, analisar as médias de temperatura dessa região, em qual estação do ano é mais quente, qual estação do ano é mais fria, a duração do dia nesse local, se os ventos geralmente são mais fortes e são mais fracos, entre outros fatores. Então, como exemplo, vamos analisar esse gráfico que é bastante utilizado na análise do clima, chamado de climograma. Esse é um gráfico aqui da nossa região, região Nordeste, Rio Grande do Norte e as redondezas. Veja aqui nesse gráfico, as linhas em preto, né, cinza, mostra a chuva observada diariamente, a média de chuva diária para cada mês do ano. Você vê aqui na linha horizontal do gráfico, a gente tem representado pela letra inicial de cada mês, né? Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E a gente tem o gráfico em vermelho que mostra as médias de chuva entre os anos de 97 e 2014 para cada um desses meses. Então, se a gente analisar esse gráfico, a gente pode ver que entre janeiro e julho é onde ocorre as maiores quantidades de chuva, né? E a partir de julho, aí a gente tem uma queda até chegar no mês de dezembro, uma queda de chuva até chegar no mês de dezembro. Então a gente pode observar que ao longo de vários anos esse padrão se mantém. Vamos agora olhar esse outro gráfico que mostra a probabilidade de início da chuva. Se você observar, tem uma linha pontilhada na vertical que indica o início provável do período chuvoso. Ainda você pode observar mais adiante, tem um X preto, que está lá marcado lá no mês de fevereiro, que é em média, isso que indica que em média o período chuvoso inicia em fevereiro. Isso para o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, certo? Além desses dois exemplos de precipitação, né, quantidade de chuva, os períodos de chuvoso aqui no Rio Grande do Norte, vários outros fatores podem ser analisados quando a gente fala de tempo. Tem também a temperatura média, então é possível saber em cada estação do ano qual é a média de temperatura que naquela região ocorre, regime de chuva, né, como a gente acabou de falar. Dependendo da localização, a localização também é muito importante. Logo em seguida eu vou mostrar um exemplo. Dependendo da região do planeta, já existe um certo padrão de clima. Tem também o relevo, como a gente viu em tempo, altas altitudes influencia tanto a pressão atmosférica como a temperatura, por exemplo. A movimentação das massas de ar, né, os ventos, as correntes marinhas e diversos outros fatores. Veja, com relação à localização, existem as zonas climáticas. Então,
Dependendo da proximidade da linha do Equador, né, que é aquela linha imaginária paralela que divide a Terra bem ao meio, a partir da linha do Equador, traçados paralelos e definido as áreas conforme os tipos de clima que ocorrem. Então, se você observar na figura, em vermelho está marcada a zona tropical, que é aquela zona mais próxima à linha do Equador. Marcado em laranja, a gente tem as zonas temperadas, mais para o norte e mais para o sul da linha do Equador. E aí, em azul, a gente está marcado as zonas polares, né? As zonas são delimitadas considerando a incidência de sol. Como a gente já viu em aulas anteriores, a incidência do Sol no planeta depende da inclinação do planeta Terra. Então, com base na quantidade da incidência de Sol em cada uma dessas zonas, é que elas são definidas, né? Ou tropical, ou temperada, ou polar. Claro que dentro de cada uma dessas zonas existem variações, né? Considerando que não é só a incidência de Sol, de raios solares, que influencia o clima do planeta. Então, dentro da região tropical, por exemplo, vai haver variações consideráveis de clima. Vamos agora analisar as alterações climáticas. Veja que o clima não é sempre o mesmo. O clima pode mudar com o tempo. Inclusive, a ação humana pode influenciar no clima de uma região. Num primeiro exemplo, vamos ver o processo de desertificação, que nada mais é do que a falta de água em um determinado local. A falta de nutrientes em determinada faixa de terra, causando a degradação daquele solo. Então, essa desertificação pode ocorrer tanto por causas naturais, climáticas naturais, como também devido à ação humana, né? O desmatamento, a monocultura, o excesso de queimadas em uma determinada faixa de terra. A desertificação ocorre geralmente em regiões secas, regiões que normalmente já têm essa característica de ser quente e seca. E aí, devido a pequena alteração climática natural ou ação humana, como eu já falei, ela acaba sofrendo um processo de desertificação. Aqui no Nordeste seria a região do Brasil mais suscetível a esse tipo de coisa. Dados indicam que no Piauí, 74% das áreas utilizadas para a agricultura já sofrem algum tipo de processo de desertificação. Outro exemplo de mudança climática que podemos analisar é o aquecimento global, que se refere ao aumento da temperatura do planeta. Veja que o aumento da temperatura do planeta é uma condição natural. Porém, com o aumento da poluição, com o constante aumento da emissão de gases do efeito estufa, então esse processo pode estar sendo acelerado. Então, esse aquecimento em regiões que geralmente eram frias, vamos usar, por exemplo, as regiões polares. Estão vendo na figura aí o urso polar em um bloco de gelo? Exemplifica aí o que ocorre muito nas regiões polares, ocorrendo cada vez mais constantemente o derretimento das geleiras. Então, regiões em que predominavam há décadas atrás geleiras, hoje em dia a gente já observa maiores quantidades de água ou de terra verde. E ainda o aquecimento global ainda pode contribuir para a desertificação, como a gente falou antes. Então, pessoal, na atividade da semana, eu vou propondo que a gente explore um pouquinho mais sobre o aquecimento global, a desertificação. Vocês vão receber 2 pequenos textos sobre esses 2 temas, para que a gente possa aprofundar e entender melhor que fatores estão associados a essas 2 formas de alterações climáticas, ok? A descrição segue lá no grupo da turma, ok? Então, pessoal, bons estudos, boa pesquisa, e nas próximas aulas a gente vai entender um pouquinho sobre os fatores que influenciam o clima, certo? Então, até as próximas aulas. Tchau, tchau!